Fala galera, mais um episódio do nosso ForTimecast. Hoje, presença ilustre do Dr. Eduardo Roberto, mais conhecido como Dudu LPO. Professor, seja bem-vindo. E antes de a Tamo gente aí, meu irmão. começar, só agradecer, já tem o primeiro patrocinador, Recovery Prime, minha amiga Jeane, muito obrigado. Galera, são os Ih, melhores doutora aí. Jeane. Doutora Jeane, são os melhores. Especialista em recovery, reabilitação esportiva, para atleta. Para atleta e para atleta amador também, galera, o QR Code tá aí na tela, beleza? Dá uma conferida lá que eles são os melhores no quesito fisioterapia. E começando aqui, professor Dudu, queria saber como eu sempre faço com todo mundo. Antes de eu perguntar do Dudu LPO, então eu quero saber como foi que foi o teu envolvimento com a educação física, com o esporte, de onde tu veio, como é que lá no início lá, como é que começou? Caramba, meu irmão. Eu tô meio velho, né, cara? Então a história é longa. Cara, eu sempre fui atleta, né? Eu fui atleta, na verdade, de várias modalidades. Quando pequeno, fui atleta de natação. Depois eu virei atleta de polo aquático. Quando atleta de polo aquático, cheguei a treinar para compor o base da seleção brasileira na época, né? Que era. A gente ia muito jogar no Botafogo e fazer aqueles processos seletivos. Sim, sim. Não, o treinador do Botafogo era o treinador Solon, né? E no polo aquático também me lesionei, né? Eu machuquei meu ombro. Todo jogador de polo aquático machuca o ombro. Polo aquático é tipo um handball, né? Sim, Só sim. que na Só que água. dentro da água. A formação é igual, o ataque, a defesa é bem parecido. Faz daquele leque, né? Então a gente tem muito contato O físico. jogo é A muito verdade é pegado, essa. assim. E numa dessas eu lesionei minha coluna. Eu arrumei uma coisa chamada espondilolistese com espondilólise de 3 hérnias. É quando uma vértebra desliza sobre a outra, esgarça um ligamento e cisalha um Isso foi sério. processo Tinha quantos anos nessa transverso. época? De 16 para 17 anos. Novo. É a época que o moleque vai ganhando mais força. Sim, sim. E aí, se você não vai, né, com o intuito de eliminar a técnica, no meu caso é que eu fui fazer um movimento, aí na hora de fazer o movimento, o cara travou meu punho e eu Aí deu um. cisalei a lombar. Aí beleza, saí de lá numa maca, diretamente pro hospital. Tomei anti-inflamatório pra caramba, fiquei um mês engessado. E no período que eu tava engessado, eu não conseguia ficar nessa posição sentado. Ou eu ficava deitado ou eu ficava em Ou em pé. pé. Sentado nem pensar, porque comprimia muito, né, a estrutura neural. E aí eu pensei assim comigo, cara, eu nunca mais quero passar por isso. E aí, mais ou menos nessa época, eu comecei a fazer um trabalho de fortalecimento para adquirir uma musculatura que segurasse a minha coluna, que já não estava muito bem nessa época. E aí eu comecei a fazer exercícios de extensão de tronco, Sim. paravertebral, iniciei esses movimentos como levantamento terra, né? Mas na academia mesmo, musculação. Isso na musculação tradicional. Quando foi período de alistamento, eu fui para paraquedista, né? Sim, sim. Eu fui voluntário para ir para paraquedismo, porque o curso de paraquedismo é um curso que você só vai se tu for voluntário. Servir todo mundo pode, mas Sim, sim. paraquedismo é meio complicadinho. Tem que querer mesmo. É. E aí lá eu fui atleta também de pentatlo e pentatlo paraquedista, que são modalidades que cobram muito da parte física, Sim, sim. né? Já no exército, já. Já no exército. Fiquei lá um período e iniciei a faculdade logo em seguida. E na faculdade eu gostava muito da área de treinamento de força, né? Parte de periodização e tal. E aí eu comecei eu fui apresentar o do levantamento de peso olímpico por um professor chamado professor Ney Pereira. Ele escreveu vários livros na área de educação física. Aí, onde eu tive a oportunidade de conhecer um projeto chamado NP Wellness, que depois virou Academia Escola. Sim, sim. Eu fui aluno desse projeto. Era uma especialização. Então, eu tive que chegar quase no final da faculdade, mais ou menos lá para 98, 99. Eu comecei no projeto em 99, logo no final da faculdade. Sim. Nessa época eu já estava fazendo um curso de pós-graduação em personal, condicionamento, fiz outro de treinamento de endurance, fiz em fisiologia, fiz em anatomia e biomecânica. Eu gostava muito dessa área propriamente humana, né? Uhum. Então, todos os cursos de pós-graduação que eu podia fazer para, na verdade, com, compreender melhor essa parte de treinamento, essa parte física, eu fiz nessa época.
Mas aí em 2000 eu comecei nesse projeto como trainee, me formei especialista em treinamento de força pela NP Wellness, fui trainee durante os 2 anos, depois eu fui convidado para ser coordenador trainee, Sim, sim. e em 2007 eu virei coordenador geral da Academia Escola, né? Que eu dava curso de pós-graduação e eu dava muitas matérias, as matérias de fisiologia, Sim, sim, sim. biomecânica, né? Treinamento esportivo. E desde dessa época aí, eu já conhecia o Maranhão, né? Eu conhecia São Luís do Mas aí Maranhão. tu já estava envolvido com levantamento de peso. Já, já. Já, né? Todo esse Em período aí já 2000, tava assim, sim, já já tava. estava envolvido já com o levantamento olímpico, mas era, era ainda para mim um treino assim, não vou dizer complementar, mas que me auxiliava a fazer os outros esportes que eu Perfeito, praticava. perfeito. Não, o O pentathlon, pentátlon, assim, no civil eu fiz triatlon, eu fiz 2 vezes o Ironman. rodou tudo mesmo. Fez É, tudo cara, que. era bem malucão mesmo. Aí os caras falam que quando vamos treinar, tá assim, pô, eu já fiz, também fiz isso aí. Eu escalei, fiz curso de escalada, Massa. porque um aluno meu era escalador e ele me contratou de Aí tu personal. queria saber o que ele Aí, precisava. aí é aquela coisa que eu falo muito pros meninos, se você não vivencia o negócio, tu não tem uma ideia real do que é, né? Antes de treinar ele, eu achava que um escalador precisava de trabalho de braço, o cara Sim, tinha que sim. ter uma boa pega. Meu amigo, Perna. é muita perna. Eu fiz uma escalada com ele, que é a Pedra da Urca, né? O Pão Sim, de sim. Açúcar. Cara, eu fico com uma cãibra no glúteo, meu amigo. Uma parada surreal. Eu nunca tinha sentido aquilo na vida. E aí eu falei, cara, meu amigo, eu ia chutar para um lado Yeah. e não ia para um gol. Ia para o outro gol. Jogar uma Entendeu? Ia cesta. totalmente contrário. Aí eu falei assim, não, cara, vamos devagar aí. Vamos começar a fazer um trabalho mais voltado para a perna mesmo, que é o que todo escalador precisa. E aí eu tive experiência com muitas áreas esportivas, né? Desde o paraquedismo, escalada, triatlon, corrida, natação. Conheci muita gente da luta, Sim, sim. né? Conheci Minotauro, Minotouro, Cigano, Anderson Silva. Eles chegaram a fazer algum trabalho lá na academia Eles, escola? Ou... na verdade, eles faziam, na época, já com meu amigo Dragos. Sim, sim. Que, digo de passagem, que quando eu entrei no esporte, no levantamento olímpico, era um exercício para mim como preparatório, mas eu gostava. Eu me identificava com o Sim, sim. levantamento. Isso em 2001. Em 2002, o Drago chegou no Brasil. O Drago, quando chegou no Brasil, ele trouxe muita característica da metodologia do leste europeu, mas principalmente a romena. Sim, sim. Até 2001, entre 2000 e 2001, eu me dedicava muito a estudar as escolas de levantamento olímpico. Eu estudava chinesa, aqui tem colombiana, Tem alguma que é cubana. predominante no Brasil, que é predominante? Hoje tá bem, eu acho que já deve estar bem misturado, mas na É, época tinha alguma que era. eu acredito que no Brasil tem uma influência muito grande da americana por causa do Sim, cross, sim. né? Mas hoje você tem no Rio Grande do Sul uma influência da escola alemã, em Curitiba, Paraná, uma escola libanesa, que é do meu amigo até Hussein Omieri, treinador de levantamento. Em São Paulo, tu teve uma grande influência da cubana, né? Até por causa do prof. Sim. Né? Grande treinador, foi treinador de grandes caras aí, grandes campeões, Fernando Reis, Marco Túlio, Marco Gregório, Matheus Gregório. Então Sim. tem vários caras bons, fortes, que treinaram com ele. Então teve uma boa influência. E no Rio, eu acredito que a escola romena é predominante. Todas as pessoas hoje que trabalham com levantamento, que são oriundas do Rio, ou foram atletas do Dragos, né? Hoje são treinadores, mas trabalhamos basicamente todos com os mesmos princípios. Minas recebeu muita influência colombiana. Sim, sim. Rio não, Minas Gerais. E, bom, basicamente no país, hoje tem essas escolas que dominam. Colômbia, Cuba, Romena. Predominante, acho que é a americana, exatamente por causa dessa coisa cultural do Do cross. cross hoje, né? No A Nordeste chinesa não aqui, veio muito, a chinesa não. não, a chinesa até começou bem com a metodologia do Ogre, Sim, Ogre sim. Barbell Club. Na época era o João na equipe.
os meninos são estudiosos, gostam muito da metodologia chinesa, mas o que eu falo muito com a galera é que se você se dedica a um esporte, principalmente um esporte competitivo, como é o levantamento, você tem que fazer a tua trajetória pensando no início, no meio e no fim. No início, ensinar a maior parte das pessoas que você puder. Difundir a modalidade, difundir, né? Sim. né? Então hoje, por exemplo, em São Luís, cara, eu tenho muitos amigos que me ajudam. E trabalham comigo, ou, pô, são colaboradores, levam crianças nas competições, que foram meus alunos de curso. Então, onde eu posso ajudar eles, eu ajudo, né? Eu, não, às vezes, não tenho como ir em cada boxe lá, uma coisa que eu gostaria de ir, visitar, ajudar, Sim. os caras um pouco mais, mas é questão de limitação também de tempo. Mas, dentro do possível, eu tento ajudar. E uma das coisas que eu falo, que é a característica do Ogre, é ensinar a metodologia chinesa, que é uma metodologia campeã, muito boa. Mas eu já estudava essa metodologia em 2001. Sim. E existem algumas limitações que os meninos talvez vão descobrir se eles chegarem até o fim com a metodologia. O que é até o fim? Ir para um campeonato. Entendi. Então, hoje, os meninos estão muito mais voltados para o lado educacional, ensinar, do que voltado para a competição. O início que tu chama, né? Que sim. Então, para você saber se a metodologia realmente é campeã, dá certo, você tem que pegar um garoto, criança, treinar aquele garoto, fazer todo o período de treinamento com ele e levar ele para competir. Aí, se ele compete bem, aí você faz lá suas anotações devidas. Bom, esse caminho que eu segui é um caminho bom. Enquanto que você não faz isso, você não tem como dizer assim que a metodologia ela vai dar certo, principalmente no território nacional, no Brasil, que tem várias características, né? Eu falo muito, física mesmo? Física. Por exemplo, se a gente pega aqui, você pesa quanto, Márcio? 84. 84, eu peso 90, eu sou menor do que você, né? Aí, o que acontece? Para você, que é um cara mais alto, mais longilíneo, talvez uma escola russa fosse melhor do que uma escola chinesa. Qual é a característica do chinês, né? Do asiático? O cara menor, o bracinho mais curto. Então, até isso a gente tem que estar analisando. O importante é o cara estudar todas as linhas, todas as metodologias. Entendi. Entender um pouco de tudo. Aí você pega um cara lá com a característica baixa, alto e tal. Às vezes o cara ele é alto, mas tem uma perna curta, um braço curto. Dele mesmo. Entendeu? Sim. Então isso influencia muito como é que você vai treinar aquele cara. E aí você acoplar o treino conforme a necessidade da pessoa. Então o cara fala assim, do que tu acha da metodologia chinesa? Cara, é muito boa para muitas pessoas. E é muito ruim para outras tantas. Perfeito. Entendeu? Então isso que eu falo que é bem complicado. Porque o Brasil tem de tudo, meu amigo. Tem um cara de 2 metros e pouco, tem um cara pequenininho. Né? A gente tem vários estados com características totalmente diferentes de um estado para outro. É difícil, né? Sim. Então você vai seguindo aquilo que você tem um domínio maior, que você já trabalha há mais tempo. E em 2002, quando eu conheci o Dragos, eu fui através de uma nota num classificado. Foi assim que eu conheci ele. Aparecia assim na nota. Precisa de atleta para compor base da seleção brasileira de levantamento de peso olímpico. E eu estava num período que eu periodicamente me machucava. Sim. Por causa das provas que eu fazia. Aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou me testar, vou lá conhecer. E aí eu fui lá e fiz o processo seletivo e eu fui da primeira geração da seleção desde a chegada do Dragos. Sim. Fui um dos primeiros atletas dele. Só que na época eu já trabalhava no curso de pós-graduação, já era professor, né? Então eu me dedicava o máximo que dava, mas treinar alto nível, alto rendimento, levantamento é puxado. É duro, é bem duro. Eu falo isso por menino. Aqui em São Luís eu acho que a gente tem umas possibilidades ímpares de conseguir treinar as pessoas, porque aqui tudo é perto. Sim. Eu falei, Gabriel, eu tô saindo daqui agora, caramba. Aí eu fui olhar aqui o Google Maps, 3 minutos para chegar aqui. Falei, que isso, meu? Mais um pouco eu ia andando. Só descer Então isso aí faz muita diferença. Lá no Rio tudo é longe, cara.
Tu vai numa atacada, tu vai andar 30 quilômetros. No mínimo. É tipo daqui a São José do Ribamar. Sim, sim. O lugar mais perto, São José do Ribamar. Então isso dificulta muito o esporte, o desenvolvimento esportivo. Então tu acaba ficando num lugar específico e trabalhando em cima daquilo. Tu fica meio que sitiado no lugar. Sim. Né? Então, em 2004, eu conheci São Luís a convite da professora Denise. Né? E em 2004, eu já trabalhava com levantamento, já desenvolvi levantamento no Rio. Já tinha competido levantamento, tinha sido campeão da primeira Copa Santa Luzia, que na época não tinha bem com brasileiro, então Sim. a Copa Santa Luzia era tudo. Né? O bicho pegava. Inclusive vai ter uma agora em fevereiro, né? 20ª, alguma coisa Lá no edição Rio. aí, lá no Rio. E aí, Santa Luzia foi o clube que eu comecei, né? Sim. Foi o clube que eu conheci o Dragos também. E por ter uma pessoa perto de mim que dominava muito uma metodologia como uma metodologia romena, eu sofri uma grande influência do Dragos para seguir nessa trajetória. Hoje eu uso muito da metodologia romena, embora para muitos atletas e alunos eu adapto algumas outras metodologias que eu já conhecia, que eu vejo que assim que é mais viável. Para esse atleta é melhor usar esse caminho. Que às vezes é mais viável. Eu não gosto muito de alterar esse caminho, porque também necessito de uma demanda, né? Vamos dizer assim, uma demanda da tua atenção. Que você vai seguir uma linha talvez diferente com uma pessoa em contraposição de outros. Entendi. Né? Até pro cara mesmo treinar, às vezes, uma metodologia específica, ele precisa de 2, 3 ali com ele. Para ele conseguir se identificar e se achar dentro do movimento dele. Né? E isso que eu acho mais difícil. Enquanto criança, para as crianças, eu acho que as crianças devem fazer tudo. Todas as escolas. Conhecer e aí tudo, aquilo que você vê que o moleque tem facilidade, tu pega ele e trabalha aquilo. Né? Quando entrar lá naquele período de 11, 12 anos, que é o período sensível. Agora, de 2004 para cá, cara, eu me apaixonei muito por São Luís pela característica das pessoas daqui, né? Pela galera muito receptiva, sempre me recebeu muito bem. Eu treinei todos os professores da Viva Água, desde esse período de 2004. Mas quando tu veio, foi pra treinar eles? Pra treinar, na verdade, os professores da Viva Água. Já no levantamento de peso ou não, né? Não, mas nessa época eu já dei... a introduzir... Já dei levantamento olímpico. Nessa época aí. E tava até vendo uma foto que na época, em 2004, quando eu ensinei pros professores, cara, menino, pô, Dudu, esse exercício é muito legal, mas, cara, ninguém vai fazer isso aqui. Eu falei, cara, um dia vai fazer. Se vocês pegaram um atleta para fazer trabalho de preparação, vocês vão ter que usar o levantamento. Então, todos os professores dessa época, eu ensinei levantamento olímpico, em 2004. Sim. Aí eu fui embora, né? Eu vinha dar treinamento aqui a cada 6 meses para os professores, ajudei a montar a Viva Água, parte de musculação, a parte do funcional. O treinamento funcional, quando começou no Brasil, mais ou menos em 2007, começou comigo mais 3 professores. Né? Aí a gente encomendava esses equipamentos de fora, tipo Querobel, que não fabricava ainda aqui. E aí eu trouxe para cá, para São Luís. Acho que foi o primeiro estado do Nordeste, Norte e Nordeste, a ter treinamento funcional. Em 2007. E em 2009 eu casei, vim morar aqui. Morei aqui em 2009 e 2011. Meu filho nasceu aqui em 2010. Né? E aí eu fui embora em 2011. 2013 eu conversei muito com o Marcinho e com a Williana, que eram donos do CrossFit Babaçu, a montar a primeira box de CrossFit aqui. Inclusive tem que vir aqui também, viu? Marcinho e Williana tem que estar aqui para contar essa história aí. E eu falava com eles, cara, abre o cross que vai dar certo, abre o cross que vai dar certo. Falava isso periodicamente com eles. Ajudei a montar o treino para eles, ajudei eles a abrirem, dei várias dicas sobre como era o tipo de serviço, e eles abriram, pô, deram muito certo. Eles eram professores da Viva Água na época, Eles eram coordenadores da Viva Água. Sim. E aí, abriram, foi bem. Aí, houve um processo assim de escolha mais profissional. A William acabou indo pro meio militar, que hoje ele é bombeiro, né? Sim. E aí, Marcinho acabou ficando sozinho, com aquela demanda de dar aula pra caramba, coordenar tudo, administrar tudo. Acabou realmente ficando bem sobrecarregado. E por final eles decidiram até vender a parte deles para 98, que eu acho que foi a segunda, uma das primeiras boxes também aqui de cross.
Em 2017 para 2018, eu vim morar de vez. A pedido do meu filho. Que ele adorava vir pra cá. Queria, E ele falou, pô, papai, aqui tu fica mais comigo. E lá no Rio, realmente, como tu falou, tudo mais longe, né? Tudo mais. mais longe eu dava muito curso, né? Todo final de semana eu tava dando curso. E aí, quando foi em 2018, a gente veio morar e resolveu, assim, fundar a Federação de Levantamento. Pedir pra Williana para encabeçar a abertura da federação. A gente abriu a federação. Começou a formatar o primeiro campeonato aqui, que foi até no estacionamento da Viva Água. Sim, sim, eu lembro. Né? E aí a gente fez o primeiro campeonato estadual em 2018. Aí teve mais um campeonato em 2018. Um foi lá no estacionamento, o segundo foi lá na Arcádia. E aí veio 2019, se não me engano. A gente fez mais uma competição, aí veio pandemia, Aí deu paramos. E aí voltamos esse ano, né? Nas competições. Mais de 3 anos trabalhando aqui, eu já consegui levar o Caio, que é um garoto maranhense, Sim. começou aqui. Ele ficou em 2019, ele ficou em segundo lugar no Brasileiro, sub-20. Já foi para campeonato sul-americano, pan-americano, jogos pan-americanos, né? Tá cotado entre os melhores garotos da categoria. Já treinei 9 atletas para ir pro Brasileiro, onde 6 ganharam medalha, né? Quem não ganhou medalha pegou um quarto e outro quinto, né? Então a gente ficou muito bem. Onde não tinha levantamento, assim, não tinha uma federação, não tinha equipe. Sim. A galera começou a entender o que é levantamento agora, que é uma coisa assim. O levantamento, eu falo muito isso com os meninos. Porque muita gente conheceu o levantamento pelo cross. Pelo CrossFit. Eu não, eu conheci o levantamento antes do cross. Né? Então a minha raiz sempre foi o levantamento. O cross eu sempre achei muito divertido, por ser uma coisa muito dinâmica, né? Traz a coisa social, a galera gosta de brincar e tal. Então, trouxe uma filosofia de atividade diferente do que a gente tinha. Mais intensa que o funcional, era em 2007, mas ao mesmo tempo com essa coisa competitiva. E o levantamento ajuda muito o cross. Mas pro cara hoje que treina cross, o cara treinar 2 vezes, 3 vezes o levantamento na semana, cara, tá ótimo. Tá de boa, né? Não precisa mais treinar mais do que isso. Né? Agora o levantamento não. Se você treinar 2 vezes, 3 vezes, tu não tá treinando nada. Pois é, pra competir só no levantamento. Não dá. O cara tem que treinar mesmo, todo dia. Hoje, os atletas que fazem parte da seleção maranhense treinam 2h30, todo dia. Segunda a sábado. Eu tô percebendo hoje, professor, um movimento contrário. Em que sentido? Porque como tu falou, a galera conheceu o cross, aí, no cross tem ginástica, tem levantamento de peso, então, pô, aí a galera começou a se interessar pelo, eu digo assim, galera, público do cross. Pro LPO, hoje eu vejo um movimento contrário, eu tô vendo muita gente do cross, meio que não alargando, mas meio que parando de treinar cross para treinar especificamente o levantamento de peso. Eu acho que é muito da característica... O esporte e levantamento. Acho que é muita característica do povo. Sim. Né? Da população. Aqui tem muita gente forte. Sim. Entendeu? Então, acho que a galera que é mais de força se identifica com o levantamento. Mas tem a galera que é mais do cardio, né? Mais do endurance. Por exemplo, tu me chamar pra dar uma corrida ali na litorânea, já era mesmo. Vai quebrar minhas pernas. Entendeu? Eu não vou mesmo. E olha que eu fiz esporte de endurance. Mas, cara, é uma parada que parece que foi em outra vida. Porque hoje eu me dedico realmente muito ao levantamento. Minha vida toda é voltar pro levantamento. Eu treino, minha esposa treina, meu filho treina. Minha educação com meu filho basicamente é toda em cima do levantamento. Sim. É onde eu cobro ele, regra, conduta, disciplina, essas coisas todas. Como acho que como é boa parte da galera que vem, por exemplo, da luta. Da luta, desse né? jeito. Sim. O cara segue aquela filosofia dentro de casa, né? O cara, sei lá, o cara é mestre lá do dojo lá, o faixa preta. Ele não tem como deixar a faixa preta aí, lá no tatame. Ele vai pra casa, ele é o mesmo cara. Né? Então eu sou a mesma pessoa em casa, no treino. Por mais que às vezes eu cobre mais, mas é para um intuito, né? Ter um objetivo. O levantamento, eu vejo assim. O que pega no cross que eu vejo que facilita no levantamento? E vice-versa. O cross, ele é muito democrático. Né? Todas as pessoas que têm uma adaptaçãozinha lá, o cara consegue treinar, se mexer.
o levantamento, ele não é tão democrático porque ele cobra determinadas coisas da parte técnica, né? Então a pessoa ela tem que ter mais disciplina para aprender. Então, por ser, pô, o arranca é o segundo movimento esportivo mais difícil que existe. O salto com vara, né? Porra, entendeu? Aí se o cara, para aprender o salto com vara, imagina a loucura que deve ser. Eu sei que o levantamento dá trabalho. Então o cara tem que, pô, ter um alto nível de flexibilidade, tem que trabalhar muito a mobilidade dele. Inclusive é um curso que eu passei a dar com mais frequência, que tu vê a galera, antigamente não tinha essa coisa. Quem era levantador nascia dentro já do levantamento. Tipo assim, era criança, ia desenvolvendo dentro do levantamento. O Cross, ele trouxe aquela coisa do cara de 30 anos se identificar com o levantamento e querer treinar levantamento. Eu fiz o campeonato estadual, tinha 40 master. Tudo acima de 30. Sim. Então, esses caras que começaram depois dos 30, um problema de mobilidade, né? Um problema de encaixar a barra, já tinha um probleminha. O cara era da musculação, foi lá pro levantamento, era do cross, entendeu? Então, isso realmente dá trabalho. O cara tem que ser muito resiliente. Mas eu acho que vale a pena, porque o esporte olímpico, por exemplo, os meninos que ganharam pódio no campeonato nacional, cara, que é o campeonato mais difícil do país. Sim. Pô, e aqui vocês tiveram 3 primeiro lugar. Teve Hanna, primeiro lugar na categoria dela. Amandinha, primeiro lugar na categoria. E João Pedro, primeiro lugar na categoria. Teve Caio, segundo. Samara e Lívia, terceiro. Mas por que eu falo isso? Que a galera hoje que ganha um pódio, eles têm direito ao Ministério do Esporte solicitar a Bolsa Atleta. Mas... Então, porra, um garoto aí que se dedicar, um garoto numa comunidade, se dedicar, treinar bem... Ele consegue... Cara, Bolsa Atleta é R$1.000, meu irmão. Né? Sim. Pô, imagina um garoto de 14, 15 anos ganhar 1.000 prata ali. Entendeu? Isso é o benefício. Aí o cara que hoje tá no cross é porque primeiro ele tem condição de pagar. Aí, pô, tem um campeonato. Quanto é que custa o campeonato? Aí o campeonato não é aqui, sei lá, Piauí, Natal. Aí tem a passagem, aí tem estadia, tem alimentação. Então isso tudo vai pesando. Então esse é o lado ruim do cross, porém é um lado que é característico da modalidade. É uma modalidade que foi feita para ser assim. Sim. Né? Tem uma grande abrangência. No levantamento não, infelizmente é aquele negócio, né? Não é todo mundo que vai subir num pódio, mas a cobrança ela vai ser igual para todos. Agora, tipo, uma coisa que tu falou que eu achei interessante. Por exemplo, um atleta com um cara começando ali já com uma idade relativamente avançada, sei lá, 20 e pouco, 30 anos, ele treina, se dedicando mesmo a treinar, ele tem condições, tipo, claro, fazendo o treinamento correto, então ele tem condições de chegar para brigar mesmo o pódio, por nacional, até, sei lá, competições internacionais. Ele não veio de criança, tendo formado, como são os grandes atletas aí olímpicos e tal. Ele começou um pouco mais velho, já o corpo cheio de vícios, cheio ali de limitação. Dá pra ele chegar pra brigar? Cara, eu acredito que tudo dá. Eu penso assim, no Brasil, todo mundo que começou depois de mim, ou comigo na minha época só tinham 5 atletas. Então nenhum era garoto. Nenhum era adolescente. Já fez outros esportes. Entendeu? Enfim. Então eu era oriundo do polo, mas meus amigos, tinha amigo que era do atletismo. A própria Jaqueline, que foi para 3 Olimpíadas, era do atletismo. Né? Então, na verdade, quem começou mais ou menos nesse meado de 2002, nesse período, até 2010, 2011, eles não eram oriundos do esporte. Tirando o Fernando Reis, que já foi dentro do esporte. Sim. Entende? Mas, fora isso, todos os outros não foram oriundos do esporte. Foram de outros esportes e migraram para o levantamento. Uma característica física, talvez. Né? Agora, de 2010 para cá, já teve gerações de atletas que foram iniciados dentro do levantamento e estão hoje galgando isso. Né? Na própria Hanna, que acho que é um excelente exemplo, cara. Uma menina que veio do cross, mas tem uma grande coordenação motora. E a Hanna tá com 27, se não me engano. Não é garota, já é casada, já trabalha. Pode tirar primeiro lugar num brasileiro? Meu amigo, é difícil.
Ainda mais porque ela ganhou de uma menina que ganhou 12 vezes o Campeonato Brasileiro. Realmente. 12 anos de experiência a mais do que ela. Entendeu? E ela ganhou de outras meninas que eram também muito fortes. Mas isso que eu falo com os meninos. Se o cara consegue se dedicar, treinar direitinho, ele consegue ter bons resultados. Agora, realmente, se ele vai ser campeão, é sempre uma incógnita. Uma das coisas que eu vejo com esse negócio de entendimento do treinador sobre escola é que, às vezes, o caminho que o cara escolhe também não é bom. Por exemplo, eu falo muito da característica da escola americana que influenciou a gente, né? E eu posso falar bem porque, tipo assim, eu conhecia a seleção americana de levantamento. Em 2016, eles treinaram no meu centro de treinamento. Sim, tu viu os caras treinando, tu viu? Vi, os caras treinavam com a gente, porque os Estados Unidos, eles sempre tiveram um poder econômico forte, né? Então, eles mandaram a seleção reserva de levantamento treinar com a gente lá no Rio. Só que, tipo assim, no levantamento olímpico não tem time reserva. Sim. Só que eles mandaram, tipo assim, imagina que tem 5 atletas pra ir, mandaram 15 atletas. Time B aqui, Só para os caras viverem o ambiente entendeu? Do Rio, de competição. Olha a visão que os caras têm sim. Enquanto que a gente mal consegue, às vezes, mandar os que estão predestinados aí. Tops E eles mandam assim, manda os 15 aí, cara, vai. Dá kit pra todo mundo e tal, essa coisa de americano. Sim. Só que o que acontece? Na escola americana, os caras começaram a treinar muito, até competiram muito, ganharam medalha até a década de 70. E início de 80, começou a Guerra Fria, a Rússia mandava muito no levantamento. E aí o que acontecia? Acontecia que na época os Estados Unidos dizia para o mundo que não fabricava os homens mais fortes dentro do regime capitalista era ruim. E porque a Rússia já provava que dentro do socialismo se fazia os homens mais fortes. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos saiu do levantamento. Parou de investir no levantamento durante 30 anos. A metodologia que o CrossFit iniciou para o mundo foi baseada na metodologia de 30 anos atrás. Sim. Ou seja, com uma defasagem enorme. Porque os outros países não saíram do levantamento. China não saiu. Europa toda, Rússia, Ucrânia. Os Estados Unidos deu uma caída, assim, em relação Não, que caiu? Eles fecharam os centros de levantamento. Sim. Eles pararam de trabalhar com levantamento. Eles usavam o levantamento apenas como meio de preparação para os outros esportes. Mas foi um pensamento estratégico. Pô, se eu não estou ganhando medalha no levantamento, pego o dinheiro que eu boto aqui e boto pro resto. Sim. Aí os caras ganharam. Sempre foram os top lá no ranking de medalha. Ganhava natação, atletismo, basquete, vôlei, ganhava tudo. Menos no levantamento. Por isso que eles saíram do levantamento. Agora, em 2016, nessa Olimpíada, eu já vi uma postura diferente, americana. Eles contrataram de uma vez só 50 treinadores europeus. Para você ter ideia, no Brasil inteiro não tem 15 treinadores de levantamento. Eu falo para você aqui os 15. Todos eles eu conheço. Cara, e os caras contrataram 50 dos melhores treinadores e botaram lá dentro. Imagina que cada estado tem uns 5 treinadores de alto nível. Pô, não tem como, né? Aí com você com dinheiro. E por que eles fizeram isso? Que através do cross eles passaram a ver que existia uma grande quantidade de pessoas que queriam praticar esporte de uma forma geral. O CrossFit deu essa mexida lá. E começou a mexer com muito dinheiro. Foi os campeonatos tipo games, caramba. Gigantesco. Aí a galera que se destacava lá, que era mais forte, os próprios campeões do games até então eram do levantamento. Phaser e a Tia Claire, né? Então a galera que tava lá começou a chamar a atenção, pô, então vou começar a investir nesse negócio. Criaram os campeonatos, a Weightlift Federation, né, que é Weightlift Team, é a Federação Nacional Americana de Levantamento. Eles começaram a promover competições a cada 2, 3 meses, cara, com tipo assim, estádio, coisa mesmo. 3, 4 plataformas. O campeonato de levantamento sempre teve uma plataforma só. Só que os caras tinham tanta gente para competir que fizeram 3, 4 plataformas em uma única edição. Aí você imagina isso nos Estados Unidos, começou de 2016 para cá. Pô, eles contrataram o Pirros Dimas, que é uma lenda do esporte de levantamento, 3 medalhas olímpicas, para ser diretor técnico.
né? E isso tudo aconteceu depois, principalmente depois de 2016. Então, quem aprendeu o cross antes, que normalmente a maior parte dos professores, eles vieram com a ideia da metodologia de 30 anos atrás. Que é uma diferença clara. Por exemplo, o cara vai fazer no cross, ele fala assim, palma da mão para cima, axila para frente, para fazer a posição do arranco, né? Do overhead squat. No levantamento, China, Europa, Ásia de uma forma geral, é o contrário. A gente faz essa rotação interna, em vez dessa rotação aqui. Até tem um vídeo aí que bombou no Instagram, com um cara ensinando, em vez de fazer assim, fazer assim. Que é uma posição que a gente sabe que é muito defasada. Já tem mais de 30 anos que ninguém faz isso, né? Porque descobriram que o melhor apoio para a barra está na escápula. Você pode ver o chinês, que mostra muito bem isso. A escápula do cara fica certinho, fechadinha, o cara é bem encaixado. Parece que é um trilho de trem, né? O cara fica tão bem encaixado que a barra fica ali paradinha. Enquanto que nessa posição aqui, o cara acaba contraindo muito o deltoide. Tu vê que o cara vibra muito com a barra. Ou seja, gasta muita energia. Tem gente que segura? Segura. Tem gente que é forte? É. Mas o encaixe articular prevalece na parte técnica. E um detalhe, como tem muitos, né? Escola americana, por exemplo, bate muito a barra no quadril. Aí a barra vem aqui, vai, bate, né? Enquanto que as outras escolas, a barra vem raspando o cara. Então essas coisas que eu vejo que quando o cara passou no cross e os professores que não tinham contato com o levantamento aprenderam desse jeito, eles ensinaram os alunos assim. Errado? Não. Mas só que mas, tipo assim, já... quando você vai falar de aumentar a carga, botar cargas máximas, fica difícil. Porque o cara, tipo assim, o cara pesa 70. Para ele arrancar 40 quilos, tranquilo. Agora pesa 70. Para ele arrancar 70, já tem que dar uma negociada. Para ele tem 70 e a barra tem 100 quilos, aí, se não for da técnica bem feita, não vai subir, não. Cross que muitas vezes tem que trabalhar com cargas elevadas, 80, 90, às vezes até tentativa de máxima em estado de fadiga já. Exatamente. Eu percebo que na competição do LPO, pode falar melhor isso do que eu, do levantamento de peso olímpico, tem toda uma estratégia até a hora que eu vou sentar, da hora que eu vou levantar, para não gastar muita energia andando daqui para lá. E no cross, às vezes, tu sai de um odd, descansa um minuto, e uma tentativa de máxima. A gente treina muito para fazer uma. Sim. Né? E o menino no cross não, já fez várias coisas. Eu vejo também que o menino, quando vão do cross e migram pro levantamento, eles pecam muito no aquecimento por isso. Que, tipo assim, a gente tem 10 atletas, né? Lá, para competir. Aí desses 10 atletas aí, você é o 10º. Né? Vamos dizer que o primeiro atleta, ele vai levantar um peso que vai demorar todas as pedidas até você chegar. Sim. Então, da apresentação que você tem como atleta, você tem 10 minutos para aquecer para o primeiro entrar na plataforma. Se o cara estiver apressado, ele é o 10º a entrar. Ele vai aquecendo junto? Ele vai aquecer com o cara que vai entrar em primeiro. Com primeira, quando chegar a vez dele. Tá morto. Entendeu? Sim. Então, para cada um, se o cara tem 3 entradas para fazer, e os pesos que ele vai entrar até a terceira ainda é menor do que o peso dele, ele já tem que contar com esses tempos. Então, se todos os caras que vão me anteceder vão fazer pesos menores até a terceira entrada, no mínimo eu tenho quase 30 minutos. E cada entrada é 1 minuto. Se ninguém errar, porque se errar tem 2 minutos. Né? Então, eu, você e ele, vamos entrar no mesmo peso. Né? Eu entro uma, tu entra outra, ele entra outra. Aí quem pediu mais? Quem pediu mais peso fica para depois. Quem pediu um peso intermediário vai entrar... Sim. Entendeu? E quem pediu um peso mais baixinho vai entrar logo em primeiro. E aí a gente vai rolando a competição. Já vai montando a estratégia de acordo. Vai montando a estratégia em cima disso. Aí se o cara queima a largada, né? Já sai aquecendo até quando chega na hora da competição, cara, tá? Acabou. Então o cara tem que ser preservado para entrar só na hora. E é onde que o treinador pega os outros, né? O treinador bom, ele manipula isso. Entendi. Ele já... Até só para as cargas, né? Ele já... tipo assim, eu vou entrar 100, tu vai entrar 100. Só que, na verdade, eu vou entrar 110. Entendi. Mas eu boto 100 para você contar comigo no teu aquecimento. Aí, quando chama, barra 100 quilos,
Aí vamos dizer que um chama meu nome primeiro, né? Ah, atleta Eduardo, eu chego lá, fala aí, ó, 110. Só para empurrar você primeiro. Saquei, entendi, Entendeu? E é entendi. isso que é essa malandragem que o cara tem que ter, que faz o cara ganhar ou perder por causa de uma estratégia, né? Aí você tem que olhar os caras que vão entrar, tu tem que olhar o aquecimento que tem quem tá contigo. Se o cara tá aquecendo já com peso muito alto, é porque ele não vai entrar no mesmo peso que você, né? Se todo mundo estiver Sim, sim. aquecendo no mesmo patamar, né? Um também ele pode estar aquecendo errado, mas Na normalmente, quando maioria o das cara já vezes, sabe, sim. ele não tá aquecendo errado, não. Ele tá já sabendo que ele vai subir a carga lá. Nessa brincadeira, a gente ganhou 2 medalhas no brasileiro. Porque eu botava sempre os meninos pra entrar com peso muito baixo. Aí chegava em cima, eu mudava. Aí os caras pegavam outro que tinha Aí que já correr tentava, lá e eu já. estabilizava lá o. É, entendeu? Nessa Porra, brincadeira a gente massa. ganhou 2 medalhas aí, com certeza. E, Dudu, tu acha que o que que falta, assim, pro Brasil pra ele, a nível de levantamento de peso olímpico? Pra ele virar uma potência, mas evoluir no esporte a nível. Cara, eu preciso de mais ajuda. Assim, eu vou falar aqui do nosso estado aqui, né? Embora eu não sou maranhense, eu me considero que faço já parte do estado. Porque no Rio, eu era presidente da Federação do Rio, né? De levantamento. No Rio ainda é, 80% dos atletas da seleção são do Rio de Janeiro. Como aconteceu no Rio, em 2002, houve todo um trabalho iniciado pelo Dragos e depois dado continuidade também por outros treinadores. Por exemplo, eu virei treinador, Saul, que é da Marinha, virou treinador, Alex Tosi, que hoje dá treinamento na Mangueira, é comentarista do Sport TV, começou com Dragos. Liliane, que é diretora da confederação, foi atleta do Dragos. Então todos nós começamos com Dragos, né? A exercer a função como treinador. Então, como aconteceu comigo lá, cara, tem que acontecer em cada estado. Por exemplo, Ili está em Minas, Dragos continua no Rio, eu tô aqui em São Luís, né? Infelizmente meu amigo Wagner, que era da Paraíba, ele não tá mais trabalhando com levantamento. Mas aqui, cara, eu preciso de mais ajuda. Preciso de mais gente que se interessa por levantamento, Sim, sim. queira estudar, queira treinar, entendeu? Cara, eu tive que. Primeira coisa que eu acho que eu tive que ser muito insistente é abrir a federação. Porque se a gente não tem federação, a gente não é aceito para competir o brasileiro. Eu poderia inscrever qualquer atleta pelo Rio. Pelo Rio. Mas isso aí Mas eu, tipo assim, Sim. cara, eu tô morando em São Luís. Eu quero representar São Luís. Entendeu? Se eu fosse para representar o Rio, ficava no Rio. Então, eu acho que é um mérito do cara, porra, maranhense, que tá aqui, cara, porra, rala e tal, se dedica aquele horário lá pra treinar, tem que representar o estado dele, pô. Tive amigo aí, pô, lá da Bahia, que, pô, não conseguiu pela Bahia, foi pelo Paraná. A primeira competição da atleta lá, aí chama o atleta lá pro pódio, representando o O Paraná, Paraná. E ela. e a da Bahia. Baiana. Entendeu? Pô, eu acho muito ruim isso. Sim, sim. Não sei, porque eu não sei se é porque eu fui militar, eu acho que você tem que defender a Na bandeira de onde bandeira. você tá, né? Da tua unidade. Né? Então, eu acho que aqui a gente precisa de mais gente que trabalhe com levantamento. É importante a galera entender que, tipo assim, o levantamento ele não é o CrossFit. Sim, sim. Né? Por isso que eu quis profissionalizar a galera. Sempre quando posso dar curso, eu dou curso. Trago gente pra cá, amigos meus. Pretendo fazer um campo internacional ano que vem aqui, para a galera ter uma interação, conhecer outros treinadores, ver a linguagem, às vezes o posicionamento, porque às vezes o cara não identifica com a minha forma de trabalhar, mas tem outros caras aí que podem servir para ele. E para mim o importante é crescer o estado, sozinho, né? Andorinha, como é que é o negócio? Mandurinha só não faz verão. É, mais ou menos isso aí. Então, é o que eu considero. Eu acho que a galera tem que, hoje, graças a Deus eu tenho amigos aqui que hoje vestem muita camisa. O Marcinho mesmo, foi eu que indiquei para vir para São Luís. Sim. Né? Trouxe ele na época que eu estava com o coordenador geral da Viva Água. Pô, excelente treinador de levantamento. Tem o Willi, que é
Márcio, Williano e Riba, que é do SLZ, Meu parceiro. eles fizeram escola de treinadores comigo lá Sim, no sim, Rio. lá no Rio. Um curso de 8 meses, que era para treinar Pós-graduação treinadores. mesmo, era uma... sim, sim. Era é um aprofundamento técnico que não existe ainda com essa característica. Tem pós em levantamento, que até é do meu amigo Saul, mas ele prepara muito para o lado acadêmico, porque a pós-graduação tem a linha acadêmica. Sim, sim. A especialização tem lado de treinador. É específico para o treinamento. Então, todas as matérias, tipo, é 90% prática. O cara entender como é que monta a planilha, como é que faz. Pega o atleta, leva o atleta. Ele treina, ele faz, ele acha as cargas dele, para ele depois passar isso pro cara. Então, ele tem essa vivência lá na escola de treinadores. E Márcio, Willi e Riba fizeram. Agora que está trabalhando diretamente com levantamento. Eu sei que só Marcinho. Riba tem alguns horários, mas ainda é pouco. Que ainda dá para falar isso para ele. E eu tenho os meus meninos, né? Que treinam comigo hoje e são coach de boxe. Soeiro. André, né? André, que hoje tá sempre comigo, treina comigo. Porra, eu sempre que eu posso, levo ele para... Ele foi agora com o brasileiro comigo. Ele aprendeu bem, viu como é que era o processo no Campeonato Brasileiro, né? E hoje eu boto ele lá para pegar as crianças, levar as crianças, isso é muito importante. O Guigo, da Arcádia, Sim, sim. né? Hanna, que vai virar treinadora também. Amandinha, que veio do Cross. Caio, tenho certeza que está fazendo educação física. Vinícius está fazendo educação física. Sim. João Pedro está fazendo educação física. Tem uma galera que vai... Uma galera que já está... Entendeu? Então, eu acredito que daqui a 20 anos a gente vai ter um estado muito forte no levantamento. Mas a gente está crescendo. Eu falei que eu sou cara de pequenas metas, mas eu boto metas. Sim, sim. Esse ano eu levei 9 atletas. Ano que vem eu queria levar 15. No outro ano eu quero levar 30. Para chegar lá, tipo assim, aos poucos, cada vez mais... Uma potência no porque o Maranhão... O cara falou para mim assim, caramba, Dudu, de onde que você achou esses caras? Maranhão. Mas tem levantamento olímpico lá? Tem agora. Mas, pô, os caras treinaram há quanto tempo? 2 anos. Mas como é que esses caras ganharam aqui? Treinando. Entendeu? Então os caras, tipo assim, meio que fizeram o cara de desleixo quando eu vi chegando com a equipe maranhense. Esses caras malucos aí que apareceram aí. Aí quando chegou lá, os caras, pau, dando porrada nos caras. Eu falei, rapaz, de onde que vieram esses caras, meu irmão? O que esses caras fazem lá? Porque aqui é aquele negócio, né? Aqui dá pra treinar. Aí o cara que tendo vontade, meu amigo, a gente chega rápido. Mas que eu falo, tem que trabalhar, né? Querer, né? Tem que trabalhar. E eu preciso mais de gente, cara. Campeonato estadual, primeiro, cara. Eu me lembro daqui, o primeiro campeonato que eu fiz aqui. Eu era o árbitro, era o faxineiro, era o anilheiro. Fez tudo. Era o treinador. Porra, era o cara que amarrou a lona atrás do negócio. Hoje, agora na competição, os meninos que treinam comigo, eles já fazem isso. Já fizeram parte do staff ali, eles já... eles já fazem. Eu já chego, só dou... na mesa, tu ficou mais na mesa. Dou uma coordenada, uma outra coisa, assim, às vezes ajudo um aquecimento. Mas eu não preciso fazer tudo, né? Que a primeira foi uma coisa louca, cara. Quando eu falei que eu queria abrir uma turma de criança, e montar um treino de levantamento específico, uma aula específica, aquelas pessoas ficaram olhando assim, pô, mas isso não vai dar certo. Isso aí que eu ia te perguntar, tipo assim, a gente falou do atleta, né? Do atleta, do alto rendimento, do treinamento, mas isso que eu ia te perguntar agora, a questão da iniciação ali, começando o treino, porque, porra, o menino começando criança, acho que futuramente ele vai se dar bem em qualquer esporte que ele mesmo que ele não siga no levantamento de peso, mas ele vai se dar bem em qualquer outro esporte que ele vai fazer, entendeu? Então, tu acha que não dá, eu acho que pra fazer, tu pensa em fazer? Não, eu tenho turma de criança, né? Agora, mas todas as crianças, cara, são uma página em branco. Se tu escreve certo, sim, dá certo, né? Por isso que eu falo muito que é importante a galera se dedicar a estudar isso. Esse corte aí foi bom, viu? Esse corte é bom, hein? Toda criança é uma página em branco. Gostei. Então eu acho que se a galera souber exatamente o que tem que fazer, qualquer criança vira já tem um grande potencial para ser atleta. Até mesmo porque o levantamento também é carente. Atletas federados no país todo não tem mais do que 200.
Cara, nosso país... Gigantesco. Agora tu imagina, quantas boxes de CrossFit tem no país? Pô, há muito tempo atrás já tinha 2.000. Sim, sim. Há 10 anos atrás já tinha 2.000 boxes. Então, se cada box pegar, se dedicar a fazer um atleta, já teríamos 2.000 atletas. Olha como é que é carente. Ainda falta muita coisa. Hoje, aqui no Maranhão, graças a Deus aí, esse negócio de dar curso, tem uma porrada de gente que gosta de trabalhar com levantamento. Que eu fico muito feliz. Quando eu vejo o cara lá, pô, Dudu, tem gente que manda mensagem pra mim, pô, Dudu, queria trabalhar com levantamento. Cara, tenta fazer assim, assim, assim. Dá o caminho pro cara. Tento falar, ó, vê esse tipo de material aqui, que uma matéria como sai muito caro. Pô, prepara o teu piso pra não dar problema depois, que vai dar problema. Sim. Né? Então eu vejo que a galera tem um interesse aqui, até maior do que os outros estados. Né? E isso é uma coisa, cara, graças a Deus que a gente conquistou assim. O pessoal viu que o negócio é legal. Que, pô, na verdade, cara, todo mundo quer se mexer, quer fazer alguma coisa assim. Aí se você consegue fazer um treino e, pô, melhorar naquele treino, nem que você não vá para um campeonato, mas subir suas cargas, e aí Sim, automaticamente você vê que tem outras possibilidades, o cara se interessa. A questão é fazer direitinho, né? Tipo, e dá pro cara treinar, mesmo que ele não queira competir, dá pra ele treinar Dá. pra vida, independente do objetivo dele. Se for estético, se for Cara, saúde, qualidade dá de vida. tranquilo. Tem uma... Idoso, pode também, idoso. Cara, eu tinha uma turma na Viva Água que chamava Treinamento Funcional 70+. O mais novo tinha 73. Eu ensinava levantamento olímpico pra eles. O mais experiente tinha 96. Porra. Seu coqueiro. Seu Dimas, pô. Professor Dimas, sim. Professor Dimas competiu na Arcádia, na segunda competição. Porra, massa. 92 anos. Eu botei o nome de um campeonato Copa Dimas, né? Em homenagem a ele mesmo. Que eu acho que as pessoas têm que fazer homenagem enquanto a pessoa tá viva, né? É verdade. As pessoas têm a mania, vamos fazer uma homenagem porque morreu. Eu falo, não, pô. Aproveita que o Homenagem porque o cara tá aí, meu irmão. O cara é uma lenda, pô. O cara fundou um curso aqui de educação física da Federal. Sim, sim. Que isso, meu irmão? Não, vamos lá, o cara... Quantas pessoas fundam alguma coisa que tu conhece assim? Curso de educação física. Então, o Maranhão deve muito caro, então acho que a gente tem que enaltecer isso. Agora, eu tenho uma turma lá de 10h30, a gente chama de Masterclass. Tem 30 alunos que tem mais de 30 anos. Duas coisas que eu não imaginava que eu ia treinar nessa vida, quando eu comecei no levantamento. Eu não imaginava que ia treinar tantas mulheres e não imaginava que ia treinar tantas pessoas acima de 30. Porque, na verdade, não existia. A mulherada veio com tudo agora. Cara, a mulherada atropelou todo mundo, cara. Todos os caras. Tem muito mais mulher hoje treinando do que homem. Tem muito mais mulher forte do que homem. Eu tenho uma menina como Samara. Pô, agacha a costa nos 190 quilos, pô. Tinha um menino lá que falou que não, que eu gosto de treinar perna, aqueles caras que já chegam já contando as vantagens. Não, que eu, pô, agacha aí o peso que tu quiser e tal. Ah, cara, então agacha ali com o Samara, cara. Aí quando viu o peso que o Samara tava fazendo, ele falou, peraí. Pô, ela foi a primeira, 150. Aí o cara olhou assim, mas tá pesado, né? Pô, mas você que falou que ia qualquer um, vai com ela então, cara. Segura teu veneno. Não, então tem as meninas que são muito fortes, cara. E aí eu vejo que as meninas também tem uma coisa diferente dos homens, né? A menina, ela tem mais disciplina, né, cara? Sim. E ela aguenta mais treino. Mais determinada, né? Ela aguenta mais treino. Tipo assim, falar pra menina que ela tem que fazer isso, ela vai fazer. A rapaziada que dá às vezes uma... Sim. Né? Quer arrumar uma forma mais fácil, diminui o volume, diminui o treino. As meninas não. Pau, pedra. Eu aguenta bem assim o treino todo. Eu nunca vi uma menina falar assim, eu vou desistir. Não, mas homem eu já vi vários. Não. E até à toa que eu tenho mais atleta mulher mesmo. Não tem jeito. Aguenta, né? E o centro de treinamento lá, professor? O senhor pretende abrir outros? Ou... Pô, Biel, é uma questão assim, pra mim hoje muito importante, né? Que muita gente às vezes fala pra gente, né, que você, não faça isso, porque isso não vai dar certo. Você deve ter escutado quando foi abrir aqui, talvez. Sim. Cara, faz isso não. Sempre tem alguém que fala assim, isso não vai dar certo. E eu, na verdade, eu sempre escutei, isso não vai dar certo. Mas parece que eu sempre gostei de fazer contra Sim. a essa palavra, isso não vai dar certo.
Quando eu comecei a trabalhar com funcional, trouxe funcional para cá, eu trouxe o equipamento como o Carobel, trouxe o rolo de liberação. Na época ninguém fazia isso, nem conhecia. Aí falava assim, cara, isso nunca vai dar certo aqui. Porra. Fluiu, sim. Fluiu bem, né? Deu certo. Quando eu falei para Marcinho e William abrir o CrossFit, muita gente falou, cara, isso não vai dar certo. E deu certo. Hoje tem uma porrada de boxe, não só aqui, como em todos os estados. Quando eu vim para cá e falei que queria trabalhar, falei até para Denise, que era diretor na época, eu ainda estava trabalhando na Viva Água. Pô, Denise, eu quero trabalhar com levantamento olímpico aqui. Acho que a Denise foi a única pessoa que falou assim, não, Du, acho que, pô, pode dar certo, né? Não tem? Pois é, ninguém faz. Aí deu certo. Mas eu escutei várias pessoas falar isso. Me falaram também, cara, Du, não vai pro Maranhão. Quando eu tava no Rio, tudo o que tu vai fazer no Maranhão? Tipo assim, pô, aqui tu dá curso pra caramba, treina aí a base aqui, as crianças aí da seleção, que vão pro time principal, pô, dava aula em vários lugares, conheci várias pessoas. Falei, não, cara, São Luís pra mim tem uma vida mais tranquila, dá pra você concentrar mais a tua energia. Que eu andava 100, 150 km por dia pra dar aula em todos os lugares. Fora final de semana, curso, sábado, domingo, o dia inteiro. Então eu quase não via meu filho mesmo. Então você começa a pesar as coisas. Pô, tu trabalha muito, aí tu fala assim, tu ganha muito? Não, cara. Quanto é que eu pido de um cara que dá curso? Não, tu ganha um pouco melhor, mas tu gasta também. Qualidade de vida também. Isso aí pra mim fez toda a diferença. Então, eu abri uma turma lá na 98, na época de levantamento. Foi a primeira box que abriu uma turma de levantamento. Abriu a turma Kids e abri a turma da galera mais velha. E aí veio pandemia, meu amigo, quase que quebrou com todo mundo. Eu fiquei dando aula de levantamento só para um aluno personal nesse período da pandemia. Montei um curso, né, que é o LPL do Zero ao Pódio, curso online, que era exatamente para a galera que me pedia para dar orientação, mentoria nessa parte de curso, de estudo. Eu montei o curso pensando nisso. E aí, juntamente com isso, eu recebi a proposta da Janari, que é dona da Rangedor, a abrir uma área só de levantamento lá na Rangedor. Porque eles estavam de mudança, eles estavam aqui na Lagoa e foram para lá, né? Aí eu falei, cara, vamos lá. Nessa época, eu tava quase voltando pro Rio. Foi a época de pandemia, a época começou a apertar. Eu falei, cara, meu amigo, melhor a gente decidir. Sua família toda de lá? Toda de lá. Aí eu falei, cara, mano. Aí a Janara fez essa proposta, eu falei, não, vamos lá. Vamos tentar. Última cartada. Sim, sim. E aí, graças a Deus, a galera comprou a ideia, o centro botou pra rodar. E agora, recentemente, eu recebi uma proposta de ir pro Sport Village. Porra, massa lá o espaço. Não. Cara, e o engraçado é que a primeira vez que eu fui lá foi através das meninas lá da Circos, da Vanessa e da Thaís. Que eu, inclusive, foi eu que dei ideia para elas fazerem aquele sistema tensionado de circo. Sim, sim. Porque eu falo, cara, o pessoal fala para mim tanto negócio, vou fazer uma box CrossFit, vou abrir uma box CrossFit. Mas, pô, onde nasceu o box de CrossFit? É nos Estados Unidos, né? E lá neva. Sim. Aí tem, eu acho que tem lógica o cara fazer um lugar fechado. Né? Mas é aqui, neva. Calor da porra. Porra. Aí pensa, a gente tem, sol lindo, um ventinho, bom. Pô, faz negócio aberto. Eu falei isso pras meninas, elas compraram a ideia e fizeram, né? Realmente ficou muito bonito. Pô, ficou bacana. E até eu dei ideia, cara. Faz um tipo circo mesmo. Eu mostrei um box que eu conheci na Tailândia, que era assim, né? Aberta, né? Linda também. Aí eu falei, cara, bota as luzes por baixo. Elas compraram bem a ideia e fizeram um negócio muito legal. E aí, quando eu fui lá a primeira vez, pô, cara, que lugar legal, meu irmão. Negócio de clube, né? Tem uma porrada de modalidade. Vários esportes rodando mesmo. E tal. E negócio de esporte, né, cara? Aí eu falo assim, pô, mano, tá na hora de a gente se desvincular do cross. Abrir um centro só de levantamento. Sim. Porque, primeiro, eu acho que o Maranhão já comporta. Segundo, eu acho que tem uma necessidade das pessoas verem que o levantamento não é do CrossFit. Ele é também pro CrossFit, mas ele é pro tênis, é pra natação, pra luta, pra ginástica, pra qualquer modalidade. Tipo, por exemplo, eu sou atleta de jiu-jitsu. Eu quero fazer uma preparação física. O treinamento que eu utilizo, levantamento de peso, é o mesmo treinamento da galera ou eu adapto uma coisa ou outra? Adapta. Porque eu preciso só da resposta neural que o movimento me dá. É isso mesmo, meu.
Eu não preciso, sei lá, necessariamente estar com a técnica 100%. Não sei se estou Como falando. assim, uma forma bem grosseira, Preciso de potência, por exemplo. na verdade, uma forma bem grosseira de dizer, o atleta de luta, ele não precisa, por exemplo, fazer arranco técnico, que seria squat Sim, net, sim. nem squat clean, né? Se você desenvolver bem a parte de puxadas, a parte de força de agachamento, terra, e fazer mais os arrancos ou os nets, né? Em força, em muscle, e os arremessos também em power, em muscle, Uhum. vai estar mais próximo ao que ele precisa. Eu não digo só a luta, não, atletismo também. Dificilmente tem uma modalidade esportiva que você precisa fazer essa entrada embaixo. Sim, sim. Você pode fazer mais em pé, mais em força. E isso abrange muita gente. Muita gente tem condição de fazer isso. Até pessoas que não têm tanta mobilidade, como é a galera da luta, né? E já é, de cara, um dos melhores treinos que o cara pode fazer para desenvolvimento de potência. Porque ele também não é muito concorrente. Como o Sim. levantamento a gente trabalha repetições de séries abaixo de 5, não entra num sistema energético tipo um anaeróbico lático, Sim, que é sim. um sistema mais desgastante fisicamente, que normalmente às vezes é da modalidade do cara. Pô, o cara do jiu-jitsu. Ele fica muito tempo lá na luta ou no Sem lático. falar que ele já gasta bastante lá Gasta muito, ele vai treinar a no luta, próprio treino né? específico dele. Ele É. luta. Aí eu acho que entra igual é pro cross, na minha opinião. O levantamento pode entrar 2 vezes, 3 vezes. Sim. Tá O bom. específico, o treino É, específico. pra Sim, preparação. Agora, pra treinar todo dia levantamento, o cara precisa? Não. Treinar todo dia levantamento é quem quer treinar, competir quer competir ou quer treinar só só levantamento. levantamento de peso. Perfeito. Entendeu? Então acho que basicamente seria essa diferença. É porque tem algumas coisas chamadas como heterocronismo, né, que é o treinamento cruzado, que o cara tem que avaliar, esse negócio de tempo de intervalo. O cara vai treinar o quê? À noite? Ele faz o levantamento de manhã? Como é que é a ordem? Né? Então essas coisas que às vezes tem que combinar para que o cara também não saia de lá sobrecarregado. Não, porque da mesma forma que o levantamento pode ajudar, também pode atrapalhar. Né? Às vezes o cara não tem um tempo muito hábil para fazer um bom trabalho de preparação. Então isso tudo tem que ser pensado. Mas todos os atletas que eu treinei tiveram, assim, uma excelente resposta No física. esporte. Excelente resposta. E olha que eu treinei muito atleta daqui, eu treinei muito atleta no Rio, de várias modalidades, remo, escalada, luta, atletismo. Treinei a Rosângela Santos, que foi para a Olimpíada já 2 vezes. Né? Treinei ela quando ela tinha 13 anos. Então ela fazia o treinamento com a Edileuza, que era a treinadora dela na Universidade de Castelo Branco. E eu fazia um pouco de levantamento com ela na parte de preparação, com 13 anos. Pô, graças a Deus o garoto foi bem, foi para 2 Olimpíadas. Então acho que isso aí é muito importante. E eu vejo que as crianças hoje, cara, precisam muito desse estímulo esportivo. Tu vê um garoto hoje que tá no celular, tá Cara, todo tempo todo curvadão. ele não faz mais. Aí veio esse negócio de pandemia, tinha um moleque que já não saía de casa, agora que não mesmo sai que- mesmo, né? O moleque ficar dentro de casa lá isolado. Aí, isso que eu acho mais difícil. Muita criança com depressão. Tu vê o garoto hoje tudo gordinho, Sim, cara. sim. Porque não pode praticar bullying, pode fazer. Cara, mas o Já garoto com vai pressão sofrer. alta, já com pressão alta, já Pô, com. Sim, sim. diabético. Nunca Sim. imaginei que eu ia pegar uma criança com diabetes tipo 2. Pegar um garoto de 12 anos que hipertenso. É uma parada assim que eu fico pensando, caramba, cara. É lá, a gente quando era moleque, Coca-Cola, pão com mortadela, tava de boa. Ninguém Na tinha rua alergia a direto, nada. na rua direto. Pô, melhor remédio era metiolate. Quando ardia, né? Porque ardia. Tipo assim, ralou o metiolate. Bateu o metiolate. Qualquer coisa era metiolate. Foi picar de abelha, metiolate. Bota aí que vai dar um jeito. Entendeu? Tomou pedrada, passa metiolate. Então, hoje em dia existe tanto conhecimento para tanta coisa e, na verdade, as pessoas não fazem, né? Sim, sim. Tu vê os moleques aí, cara, os moleques estão cada vez mais doentes, cara. E só com atividade física, né, cara? Exercício físico, a gente consegue resolver muitos desses problemas. Resolver ou então amenizar ou ajudar, entendeu? Eu vejo muita criança que entrou comigo com. Eu tenho um caso lá numa menina 16 para 17 anos, né? Cara, a garota é inteligentíssima. Sabe aquela pessoa que tu conversa, tu vê que a garota Sim, sim.
É um prodígio, assim. Tu explica uma vez, a garota já pegou. pega a ideia e segue. A mãe dela, ela fez terapia com essa menina há 2 anos. É a garota desmotivada com tudo, cara, com a vida, meu irmão. O cara começou a treinar levantamento. O levantamento cobra muito disso, da cabeça da pessoa, né? Ela tem que ter uma inteligência razoável para entender aqueles comandos, aquelas ideias. E entender da parte numérica, percentual, carga, essas coisas. Meu amigo, a garota, em 2 semanas, a mãe dela veio falar comigo assim, pô, Dudu, o que essa menina melhorou em 2 semanas supere muito os 2 anos de terapia que eu faço com ela. Que o levantamento dá muita resposta neural, Se encontrou, hormonal. né? Cara, Sim, se sim. encontrou. A garota me liga. Oh, pô, mestre, vai ter treino hoje? Eu, vai, cara. Pô, então eu tô indo pra lá, cara. Eu acabei de sair da escola, que tal? Fez Enem agora. Já passou em várias universidades. Ah, mas tu vê que a pessoa tem que ter um foco, né, cara? A gente tem tanta energia. Aí tu vê o garoto hoje aí que fica aí dentro de casa, meu amigo. O moleque hoje pedindo aí tudo que é fast food aí, o cara Bem passa mais lá, fácil, né? manda o Tudo tá... Pix lá, chega lá. Pô, na minha época não tinha Pix. Eu não tinha cartão, muito menos dinheiro. Tinha nem celular, né? Né? Pra Celular é tá. uma coisa que não existia. Pedir alguma coisa é impossível. Então tu comia o que tinha em casa. Tava com fome, arroz e feijão. De manhã, pão, ovo e um café lá e tá bom. Então hoje o garoto tem muito acesso à comida. Poxa, cara, o menino pede milkshake, tal, 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 com tal, tal, tal. Só chega. Tá se Chega. espantando, já tá Aí chegando. o garoto tava vindo, onde tá chegando milkshake, chegou açaí, chega tudo lá, e o moleque, ó. Ei, hambúrguer, qualquer hora, minuto. Ah, quero tomar um café. Ah, quero comer sei lá, um hambúrguer desse aí e tal, lá do... Aí manda chegar, cara, ele tá aí. Bebe refrigerante pra caramba. Tem um moleque que não bebe nem água, mano, só bebe refrigerante. Só refri. E é o nosso papel, né? Com a É educação isso aí. física de tentar trazer essa É isso aí, galera. meu irmão. Tu já tá batalhando com isso há mais tempo do que eu. Esse é o maior objetivo, E meu. com certeza dá pra ver, né? Os resultados estão aí que tá fluindo, né, cara? O É. que tu acreditou num negócio alguns anos atrás, rapaz, eu vou pra lá, que eu acho que lá É, e dá pra fazer. eu vejo hoje que a galera que também comprou muito a minha ideia, né? Tem muitas boxes aí que os meninos pedem. Tipo assim, as pessoas acham que eu tô num lugar, tipo, sei lá, tô na Rangedor, que eu não vou atender um menino que eu vou lá Sim, sim, sim. na outra box. Eu já fui em várias, 128, Arcádia. Onde o menino me chama, eu vou lá, levo uma clínica, levo um curso, levo treinamento. Todo mundo ganha, né? É, cara, até O mesmo porque esporte fortalece. eu falei pros meninos que gostam da área de levantamento. O cara quer treinar comigo, eu boto o cara pra treinar lá na turma dos atletas. Até mesmo pra ele ver como é que Sim, sim. funciona. Pô, eu estendo isso pra todo mundo. Né? Qualquer um que quiser ir lá, quer treinar? Meu atleta, treina e tu vai ver como é que é. Como é que eu monto o treino, como é que eu passo, né? Como é que eu brigo também, porque na verdade no levantamento a gente passa muito pouco a mão na cabeça, né? Sim. Então, como eu brigo, como é que eu chamo o cara, como é que eu corrijo. O cara tá lá vendo, eu acho que esses meninos que estão lá treinando, eles estão aprendendo isso. Isso aí não tem como ensinar num curso. Não tem como montar um curso disso. Só Né? na Da prática, vida como ela é. só na vivência. Não, e é isso. Eu já vi outros treinadores, o comportamento de outros treinadores. A minha característica hoje é totalmente diferente. Né? Como eu falei, tem meu amigo Hussein lá no Paraná, tem Rodrigo da Lago no Rio Grande do Sul. Se for descendo para São Paulo, tem um cubano. Gosto muito da característica de treino dele também. Seu Luiz Gonzaga. Minas Gerais tem Maria Elizabeth, que fez os atletas, acho que de 10 atletas, 8 mais fortes do sexo masculino. Pô, foi a menina que fez. Uma senhorinha que foi a primeira mulher na Olimpíada no Brasil como representante. Já foi com 44 anos, meu amigo. Foi a primeira atleta brasileira a ir para a Olimpíada no levantamento. Maria Elizabeth. Maria Que hoje, Elizabeth? Maria Elizabeth. Procurar. Isso. É. Ela não tem Instagram, não tem nada, meu irmão. Essa não tem nada. Foi treinado pelo professor Davi Monteiro, que foi presidente da confederação.
e é colombiano. E a Maria Elizabeth eu ainda tenho vontade de trazê-la aqui Pra galera. para São Luís para conhecer. Mas ela dá É aula muito ainda? importante, né? Ela é treinadora ainda. Leva sempre atleta lá no Brasileiro. Sempre tem boas atletas, né? Cara, uma pessoa super simples. Deve ter seus 60 alguma coisa Sim, sim. agora. 60, tá quase com 70, se não me engano. É avó, né? No Rio tem meus amigos lá, Dragos, tem Saul, Alex Tosi, Liliane, que agora tá em Minas também, não tá mais lá. Tem muita gente no Rio. Tem bastante margem para crescimento ainda, né? Do levantante de peso Não, olímpico. tem. Ainda Até no tem. Rio tem. Aí se Sim. você for subir, tinha um Wagner aqui na Paraíba, tem o meu amigo Gustavo em Recife. Cara, aqui leva atleta para o campeonato brasileiro, só tem esses. Eu e Lívia estão aqui. Eu pego um atleta e levo pro brasileiro. Já fez mais de uma leva. Professor, só pra eu liberar o senhor aí. Onde, eu acho que já respondeu, mas só que onde é que tu quer chegar, assim? Tanto na tua profissão, onde tu quer chegar? Pai, eu quero que o levantamento de peso, sei lá, em São Luís, no Maranhão, ele esteja aqui, nesse nível. Cara, eu com o pessoal, Tu já é eu realizado com o teu trabalho. já fiz campeões estaduais, brasileiro, já fiz campeão sul-americano, pan-americano. Mas eu tenho vontade de fazer um atleta olímpico. A gente tem aquela coisa, o nome do esporte, levantamento de peso olímpico. Olímpico, sim. Então eu quero levar um atleta para a Olimpíada. Meu objetivo no É uma levantamento. meta, Já no levei levantamento, sim. atletas em outras modalidades. No atletismo, Sim. em outras modalidades já levei, mas no levantamento. E eu gostaria que fosse maranhense. Não? Gostaria que fosse maranhense. Eu não sei se eu já tenho esse atleta, mas eu sempre trabalho com esse objetivo. Trabalhando, sim. Show de bola. Fazer um atleta olímpico. Agora, muitas coisas, né? Se eu tenho mais pessoas que trabalham com levantamento, às vezes o garoto, pô, me indica uma menina lá, e eu posso trazer para perto de mim, ou eu posso ajudar, eu tento ajudar. Né? É só o cara falar, pô, eu tô aqui nessa batalha aqui, mas acho que essa menina tem potencial. E aí, o que eu puder fazer para dar as ferramentas e condição da pessoa chegar e alcançar, a gente está aí. Né? Acho que esse que é o objetivo maior. Show de bola. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigado Gostei. pelo convite, meu irmão. Porra, valeu, galera. Se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho, dá um like aí, tranquilo. ForTimecast. Segue o professor Dudu LPO, nas redes sociais. Acompanha o trabalho dele também, beleza? Muito obrigado, galera. Valeu, valeu. Hey, até a próxima. Deu certo aí?